Oh, Senhor Jesus, de fato queremos esse coração, meu Pai, ó, de te amar, invocar teu nome, reconhecer o quanto dependemos de ti, porque sem o Senhor nunca vamos dar conta do recado, mas através de ti temos a vitória certa, Jesus, que o Senhor vai poder contar conosco para fazer a tua vontade, levar a cabo o que está no seu coração, que é fazer de nós esses instrumentos que vão levar a cabo, Jesus, a edificação da tua casa, Senhor, o teu encabeçamento, Senhor, mostrando para o teu inimigo, para que o Senhor saiu vencendo e para vencer. Mas é por meio da tua igreja que o Senhor vai testificar essa vitória. Nós cremos em ti, Pai. Trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração. Faz de nós esse instrumento para trazer o Senhor de volta, para estabelecer teu reino nessa terra. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Deus é cheio de misericórdia. Por causa da sua muita misericórdia, nos trouxe aqui para desfrutar mais um pouquinho da sua palavra. Quando um profeta fala, ele é o primeiro que precisa ser ajudado. Nunca nós damos conta do recado que o Senhor deseja. De fato, como os irmãos falam, o primeiro ouvido ao ouvir a nossa voz é o nosso mesmo. Mas o rico dessa palavra, vamos ler o título juntos? A restauração da terra, o quinto e o sexto dia. Aleluia. Nós vimos que a terra ela se tornou um caos. Depois da rebelião do diabo, esse mundo se tornou trevas. Mas Deus nunca desistiu do que estava no seu coração. Por causa disso, ele veio restaurar desde o primeiro dia até alcançar o sexto dia. Amém. Começou a mudar das trevas para a luz. E na mensagem passada, ele falou algo muito importante. Ele criou o sol e criou também a lua. Os dois grandes luzeiros. Graças ao Senhor por isso. Esse luzeiro, ele representa o nosso Senhor Jesus. Vamos de uma vez para Lucas, capítulo 1. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. O versículo 76 até o 79 é uma preciosidade para a nossa vida. Eles mostram algo muito profundo. Todo mundo achou? É Lucas capítulo 1, versículo 76 até o 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia! Nós temos aqui, Senhor, representando o verdadeiro sol. Quando ele criou o sol e criou a lua, esses dois grandes luzeiros, ele criou com o objetivo de governar. Foi mostrado para nós na semana passada que esse desejo do coração de Deus, ele foi estabelecido com um objetivo. Mas eu e você precisamos ganhar o porquê que ele fez assim. Por que que Deus quis governar essa terra? Aqui está mostrando, nesses versículos que lemos, que o Senhor é o sol da justiça. E nós, como a lua, o que temos que fazer? A função da lua, ela é resplandecer a grandiosidade do sol. Ou seja, Deus conta comigo e com você
para nós expressarmos Cristo e governarmos também, ou melhor, para Ele governar por meio de nós. Amém. Somos esses canais para Ele continuar levando a cabo o que está no seu coração. Oh, Senhor Jesus. Oh, que maravilhoso que aconteceu na nossa vida para isso ser levado a cabo. Amém. Efésios capítulo 1. Por isso que Deus ele quer que a gente brilhe. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está vendo como nós somos importantes para o propósito de Deus? A igreja, ela leva a cabo, por meio do corpo de Cristo, o que ele espera. Então, graças ao Senhor, o seu objetivo, no 5º dia, é começar uma obra grandiosa. Mas essa obra grandiosa, ela conta conosco aprendendo a desfrutar mais da sua palavra. Amém. Qual o valor em você e eu estamos dando para a palavra do Senhor hoje? Isso vai definir a nossa utilidade na mão do Senhor. Quanto mais nós valorizarmos a sua palavra, mais ele vai conseguir contar conosco para cumprir o que está no seu coração. Amém. Tinha alguém que valorizava muito a palavra do Senhor, e que essa semana o Senhor falou conosco, a pessoa de Estevão. Vamos tocar nessa questão de uma vez, para extrair os princípios. No livro de Atos, capítulo 6. Amém. Aleluia. Versículo 3 até o 6. Atos 6, 3 ao 6. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Nipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmês, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, impuseram-lhe as mãos. 7, só parte A. Crescia a palavra de Deus. Aleluia. Que princípio gostoso, né, irmãos? O Senhor quer contar conosco para levar a cabo o que está no seu coração. Amém. Mas aqui tem um princípio muito precioso. Esses que foram escolhidos, eles eram cheios do Espírito e cheios da palavra. Se eu e você buscarmos a palavra, cada dia o Senhor vai nos usar mais e mais. Agora, se nós sairmos desse caminho, infelizmente, Deus não vai poder contar conosco. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor está nos dando princípios, porque Ele quer fazer de nós esses homens que vão ser úteis para Ele governar por meio de nós. Então, através de nós, Ele vai conseguir levar a cabo o que está no seu coração. Senhor Jesus. Um pouco para baixo aí de Atos, nós vamos ler agora, né? Mostrando a constituição de Estevão, versículo 8 até o 10. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos,
da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria a qual ele falava. Quando a gente fala com sabedoria e Espírito, significa que nós estamos, de fato, sendo os canais vivos de Deus para ele expressar sua vontade aqui. Isso incomodou muito as trevas ali. Aqueles que viviam na religião, eles não conseguiram resistir ao falar de Deus e até se opuseram ao falar de Deus. Mas graças a Deus, porque aqui tem um exemplo para nós de alguém que foi útil na mão do Senhor, porque ele aprendeu um princípio de se constituir com o falar de Deus. Quanto Deus tem falado conosco hoje? Quanto Ele tem nos aproximado da palavra? Se nós não aprendemos esse segredinho de cada dia estarmos mais perto da palavra, nós não vamos ter esse princípio. Nós não vamos nos encher de sabedoria, não vamos nos encher do Espírito e não vamos nos tornar úteis para o Senhor. Mas se acontecer o contrário, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele vai contar conosco e sua vontade vai poder ser levada a cabo. Amém. No livro de Atos, nós vamos ler, depois os irmãos leem em casa, continuando aí a experiência de Estevão, o capítulo 7, do versículo 2 até o 53, ele narra a experiência de Abraão até chegar à experiência do Senhor Jesus. O Senhor chamou Abraão, achou alguém que tinha um coração segundo a sua vontade, que passou por provas, mas graças a Deus foi aprovado, teve uma descendência, chegou no povo de Israel, gerou pela sua misericórdia o Filho de Deus, quando ele veio aqui, e esse Jesus teve uma vida que de fato foi para cumprir o propósito de Deus. Mas tinha alguns aqui que eram contra, que não queriam que o Senhor governasse, queriam manter a sua posição, a sua vontade, o seu objetivo, e acabaram crucificando o Senhor. Quando chegou esse ponto, que Estevão tocou ali na ferida deles, o que eles não queriam ouvir, eles resolveram acabar com ele. Mas louvado seja o Senhor, esse testemunho fala até hoje. Está registrado aqui para eu e você tomarmos posse do que Deus deseja de nós. Que a palavra faça parte da nossa vida. Que a palavra mude o nosso viver de tal forma que as pessoas vão ou ganhar o que Deus quer falar, ou vão ficar contra o que Deus deseja. Mas vamos estar sendo úteis na mão do Senhor para edificar a sua casa. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Senhor. O Senhor está nos encorajando, irmãos, a acompanhar a sua palavra de perto. Por isso Ele está falando conosco a respeito de pregação do Evangelho, pregação de imergir na palavra. O que é imergir na palavra? É pegar essa palavra para ela fazer parte da minha vida. A palavra não pode ficar lá e eu aqui. A palavra tem que alcançar o meu coração. Quando Deus fala, ela não fala para o irmão que está do meu lado. Em primeiro lugar, ela tem que falar para mim. É por isso que os irmãos têm usado muito, né? Eu usar muito o termo eu. Porque a experiência aqui precisa ser minha. Vamos tirar um exemplo aqui. Nós até lemos, né? Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais diante do povo. Claudinei, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais diante do povo. Esse é teu objetivo, meu Pai? Por isso, cada dia eu quero ter mais graça, quero estar saturado do teu Espírito, porque teu poder pode fazer algo. Seu poder pode mostrar para as pessoas a tua grandiosidade, a tua meta, o teu propósito. Podemos transformar ele em oração ou compartilhar um pouco, né, o sentimento que o Senhor deu para nós. E sem percebermos, essa palavra vai começar a trabalhar em nós.
até que vai conseguir fazer de nós esses vasos. Vasos que vão manifestar tudo que está no coração de Deus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos entrar aqui no quinto dia de uma vez, já que o Senhor está falando conosco que quer de nós, nós sermos essas pessoas. Nós vamos ver que tipo de pessoa Ele espera da nossa vida. Gênesis, capítulo 1. Do versículo 20 ao 23. É uma sombra do que Deus espera de cada um de nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, os quais provocaram as águas, sendo suas espécies, e todas as aves dos céus, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Que preciosidade que Deus fez. Primeiro, houve águas de morte. Deus julgou a terra. Depois ele fez separação ali entre as águas de morte. Surgiu a porção seca. Por meio da porção seca, ele começou uma obra de ressurreição, trazendo vida ali àquela situação de morte. Depois ele preparou o sol e a lua para começar o seu governo. Mas quando a lua surgiu, ele quis mostrar que, por meio de nós, ele consegue cumprir o que está no seu coração. Aleluia. Olha que preciosidade aqui, mostra para nós essa figura do peixe. As águas que estavam ali eram as águas de morte. Mas o Senhor Jesus, ele pela sua sabedoria, mostrou que os peixes não se contaminam com as águas de morte. Está ali no mar, mas não é salgado. Está ali naquelas águas e ainda consegue respirar. Eu preciso ser assim. A morte não pode alcançar minha pessoa. Mas só tem um segredo. Se eu e você estivermos em Cristo. Se eu estiver em Cristo, a morte não vai me alcançar. Amém. Mas se eu estiver fora de Cristo, infelizmente, ele não conseguirá cumprir o que ele deseja na minha vida. Falando um pouquinho a respeito disso, da morte e da ressurreição, João 17. Amém, papai. Senhor Jesus. Amém. Amém. Versículos 14 e 15. Senhor Jesus. Amém. João 17, os versículos 14 e 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Estamos no mundo, mas o Senhor está nos guardando. A oração dele não é para nos tirar do mundo, mas é para nos livrar do maligno. E para eu ser livre do maligno, eu tenho que ser encontrado na mão do Senhor. Eu tenho que ser encontrado mergulhando na palavra, desfrutando dessa palavra, que vai fazer uma grande diferença. Porque é o que ele fez conosco. Olha que preciosidade, ó Senhor Jesus. Livro de Efésios agora. Efésios capítulo 2. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Amém. Vamos ler do versículo 1 até o 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Um dia eu estava encontrado na morte, não conhecia Jesus, não conhecia a verdadeira vida, mas ele apareceu para mim. Amém. Ele apareceu para cada um de nós, Amém. nos livrando dessa condição caída, para termos um viver totalmente diferente. Glória a Deus. Um viver não mais morto no delito e pecado, mas um viver que o glorifique, que o manifeste, que mostre a sua pessoa para outras pessoas. De tal maneira que vamos ser úteis para o que está no seu coração. Amém. Irmãos, não vamos esquecer, nós não vamos entrar, por causa do tempo. Em Mateus 8, tem uma porção que mostra ali o Senhor Jesus passando, navegando sobre o mar. Depois os irmãos podem ver em casa. Mateus 8, do 23 ao 27, mostra que houve uma tempestade ali quando Jesus estava no barco com seus discípulos. E os discípulos ficaram temerosos, porque acharam que iam acabar caindo na água e afogando, acabou. Não tem mais esperança. Mas ali, essa passagem mostra para nós algo muito precioso. Tinha alguém especial no barco. Jesus estava no barco. Jesus está no barco da igreja. Jesus está no barco da nossa vida, para nos conduzir até o caminho da vitória. Não vamos duvidar daquele que um dia entrou para dentro de nós e que dá conta do recado, uma vez que eu e você aprendemos a depender dele. Se eu entrego nas mãos dele, ele dá conta do recado. Agora, se eu for como os discípulos, homem de pequena fé, ele vai querer que a minha fé cresça, vai me dando outras situações, outras oportunidades. Louvado seja o Senhor que ele não desiste de nós. Amém. Mas ele fez algo também precioso, que mostra lá em Gênesis, que quando ele criou os peixes, ele também criou as aves do céu. Então não parou nos peixes. E as aves, elas têm um propósito também muito elevado. Elas não ficam presas a esse chão. Elas são capazes de vencer a ação da gravidade. Eu e você, se estivermos em Cristo, as coisas dessa terra não vão nos prender. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Por quê? Porque são encontrados naquele que dá conta do recado. Amém. Oh, Senhor Jesus. Isso é algo muito precioso. Amém. E o Senhor espera que nós realmente tomemos posse, irmãos, disso que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. O Colossenses capítulo 1, um pouco para frente aí. Um princípio de que eu e você precisamos pedir a Deus graça para ter todo dia na nossa vida. Que assim nós vamos, de fato, alcançar o caminho de sermos vencedores. Amém. Colossenses 3, de 1 a 4. Senhor Jesus.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia por essa vida. Um dia entrou dentro de nós e agora Ele quer que eu e você não fiquemos apegados às coisas terrenas. Eu preciso pensar nas coisas do alto, preciso buscar as coisas do alto. O que é isso? Eu e você temos que colocar o coração no nosso Deus, colocar o coração na sua vontade e pedir para Ele colocar esse mesmo coração em cada um de nós. Porque eu, irmãos, por mim mesmo, não vou dar conta do recado. Mas entrou para dentro de mim aquele que dá conta do recado. Amém. E é por isso que Ele criou o homem. Ele não criou o homem para ser independente, mas para o homem aprender a depender dele. E todos esses princípios que nós estamos vendo aqui são princípios que mostram para nós que no Senhor nada que é contrário à sua vontade vai nos barrar de avançar. Ele vai conseguir edificar aquele que ele um dia criou. Criou o homem e por meio do homem ele vai cumprir o que está no seu coração. Nos livrando desse mundo maligno, nos fazendo ter um viver de ressurreição, mas acima de tudo, nos fazendo crescer e tornarmos os seus cooperadores. Que o Senhor possa contar, irmãos, com cada um de nós, sejamos úteis para levar a cabo o que está no seu coração. Oh, Senhor Jesus, precisamos de Ti, meu Pai. Dê graça para nós, que cada dia nos tornemos os seus cooperadores. Precisamos de Ti, papai. Oh, Senhor Jesus. E arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Nós que estamos vivendo na vida da igreja hoje, o Senhor ele quer nos levar urgente ao crescimento de vida, para que não sejamos mais como meninos, Amém. agitados de um lado para o outro, levados por qualquer vento de doutrina. Amém. E nesse quinto e sexto dia, que é a conclusão praticamente da obra de Deus nessa terra, culminando, finalizando com a criação do homem, que foi a sua obra-prima, onde Deus viu ali a sua referência de autoridade nessa terra, o que precisa haver em nós é o que Deus tem feito na minha vida. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, ele teve uma experiência muito triste com essa igreja, devido a algumas situações que ocorriam ali. E a partir do versículo 1 ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, quando vem essa referência, junto com Malaquias, a gente precisa considerar quem tem conduzido as nossas vidas. Senhor Jesus. Em Gênesis, só voltando lá para o início ali da criação, tem 3 pilares cruciais que, se não existirem na minha vida, na sua vida, nós vamos correr em vão. Ó Senhor Jesus. E o primeiro deles, a primeira coisa, a gente estava tendo comunhão hoje, né? Aí eu perguntei para o Claudinei,
a gente não é perguntei, a gente sempre tem comunhão, né? E falo perguntar porque até hoje eu sou como uma criança, eu pergunto para a Bíblia, quando eu vejo um versículo, eu pergunto, Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me arrumar com esse negócio? E é a melhor fase da infância no desenvolvimento psicológico do homem, da raça humana, né? Quando você chega numa sala de aula e vai dar aula para os meninos, aí você pergunta para eles, vocês entenderam? Ninguém pergunta nada. Dá a impressão que eles aprenderam tudo, né? Aprendeu nada. Na hora que chega a prova, hein, Selma? Aí aqueles meninos que perguntam, mas não é perguntar para perturbar, perguntar para aprender. E aí quando a gente depara com a Bíblia, ela é muito forte. Então, os 3 fundamentos cruciais. O primeiro, disse Deus, haja luz. Esse é o primeiro fundamento. O segundo, firmamento, versículo 6, disse Deus. Então, tá vendo quem está falando? Primeiro, disse Deus, haja luz. Irmãos, se nós não ouvirmos Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos miseráveis e infelizes. Sabiam disso? Então, qual que é o maior desafio que nós temos? Ouvir a voz do Senhor. E aonde está o Senhor? Dinei acabou de ler com a gente aqui, ó. Hã? Nós morremos com Cristo? Então nós estamos aonde? Em Cristo. E Ele está em nós. Dentro de cada um de nós. E aí, o versículo de número 6, segundo aspecto, haja firmamento. Esse firmamento aqui no meio das águas é separação, né? Separando as águas, separando a parte de cima, os céus, e as águas no aspecto inferior. Quem que fez essa separação? Quem é esse firmamento? Está lá no versículo 2. É o Espírito. Ele já pairava ali, né? E se a gente pega no Novo Testamento, nós vamos perceber que esse ar, essa esfera que Deus fez a separação das coisas lá do alto, das coisas de baixo, é o Espírito. E o terceiro, tá aqui, o Dinei mencionou, né? O terceiro dia aí, ó. Versículo de número 10. Vamos no 9, né? Diz também Deus, ajuntem-se as águas, depois dos céus, num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez. Porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Para quem é biólogo, ia falar assim, tem um negócio errado. Porque a partir do versículo 11 começou a produzir relva, ervas, árvores frutíferas, com fruto, mas de acordo com a fotossíntese, não daria muito certo. Não precisa do sol para a planta. Igual tem planta que costuma morrer porque não tem sol, fica trancada dentro de casa, lá que tem o sol, não chega, né? Ela morre, né? Essa doida aqui não. Mas tem umas plantas que são assim, não é isso? Mas está vendo aqui que, né? O fato é que a Bíblia é muito forte, né? Depois desses 3 aspectos, aí teve então a condição de produzir vida. Os irmãos estão entendendo aqui como que a Bíblia é forte? Esses 3 aqui são quem? O Pai, o Espírito e o Filho. Se tivesse só luz e firmamento, daria certo? Não tem base, não tem apoio, sustentação. Se tivesse só a terra seca e o firmamento, daria certo? Ia ficar meio bagunçado, porque não tinha luz. Como é que ia ter a fotossíntese, a iluminar ali o processo? Porque essa luz, no 4º dia, ela veio de maneira mais intensa, mais completa. Mas, aqui, esses 3 princípios. Primeira coisa, luz, Deus é luz. Firmamento, Espírito. E a terra seca é Cristo, que é a base. 3º dia, ali o Senhor ressuscitou e se tornou a base da obra de Deus na terra, porque ele já estava junto com o Pai. Então, na nossa vida, no nosso viver, nós temos que ter 3 bases. E elas têm que estar mescladas.
quando a gente pega Efésios capítulo 1, a gente vê esse arranjo soberano da obra do Pai, da obra do Filho e da obra do Espírito na nossa vida, nos levando à realização de todo esse plano de uma maneira completa, perfeita e eterna. Hoje nós estamos vivendo a vida da igreja. E a vida da igreja também, nós temos 3 esferas. A nossa vida familiar, nosso viver social e aqui o nosso momento de comunhão com os irmãos. Que a gente aplica em vários momentos, não apenas numa reunião dessa, mas onde você estiver, você é um representante direto de Deus. Lembram do Estevão? O Estevão foi convocado ali, não era um apóstolo, mas era ali um irmãozinho que estava ali servindo, desfrutando, comendo da palavra, e olha o testemunho forte que ele deu na hora que reivindicaram o posicionamento dele, no momento de grande pressão para a igreja em Jerusalém. Então nós hoje estamos vivendo numa esfera de muita pressão. O mundo da religião, o mundo do pecado, tudo está à nossa volta para tentar nos sucumbir. Efésios, que mostra para nós quem nós somos, né? Efésios 3, vamos lá? Ó Senhor Jesus. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque mostra de dentro para fora, não é de fora para dentro. O mundo, o sistema, ele implica em mostrar as coisas de fora para dentro, mas o trabalhar de Deus é diferente. Efésios 3. Amém. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, perdão, Efésios 5, tá, irmãos? A partir do versículo 3, ele começa falando assim, ó, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Temos que ter um viver de santificação. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não vai ser vencedor. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Então aqui a gente vê que tem 2 filhos, da obediência e da desobediência. O versículo de número 7, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Porém agora, sois luz, andai como filhos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quem é bom? Lembram quando Jesus foi elogiado? Bom mestre. O que ele falou? Bom é um só, que é o Pai. Porque ele reconhecia a fragilidade que estava nela ali, né? Do pecado, né? Ele era um homem nessa terra, né? E a outra coisa, justiça. Lembram lá de Malaquias, né? A justiça é algo muito forte, porque a justiça procede de Deus. Naquele dia, cada um de nós vai prestar conta. A Silda, por mais que ela me ame, e olha que ela ama muito, ela não vai poder me ajudar. Não vai. Vai deixar. Vai deixar. Ó Senhor Jesus. Aí, além da justiça, tem também a verdade. Toda vez que a gente fala verdade, é a realidade que nós estamos vivendo. O grande receio, quando a gente vê essa obra da criação de Deus, é nós estamos recebendo tanta luz, mas no meu viver essa luz aí fica um pouco fraca, limitada, de alguma maneira sendo barrada. E como que isso acontece? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22,
São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando a gente vai lá em Gênesis 1, vamos lá? Ó Senhor Jesus. Já vamos pular aqui para o 6º dia, tá? O negócio é o homem. Mexer com as plantas aqui não, com esses bichinhos não, porque... O Dinei nos mostrou, né, de uma maneira muito clara sobre a questão do sol, quem é o sol, a lua, embora em Gênesis está mostrando de maneira bem clara, bem declarada, a obra de criação de Deus, a restauração dele na terra, mas cada momento e cada passo daquele ali teve a essência de Deus. Por isso o sol ele tem essa representatividade, assim como a lua. E aqui no capítulo 1, versículo de número 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus deu ao homem Adão e Eva, porque lá na sequência aqui ele fala, né, que criou homem e mulher, os criou, né? Embora a gente vê a forma que ele criou a mulher de uma maneira mais descrita, mas um pouco mais à frente. Mas aqui ele já configura, né? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aos dois foi dado a autoridade sobre toda a esfera da criação de Deus. E aí, para nós hoje, nós recebemos um poder ilimitado dentro de nós, que nos dá autoridade sobre todas as coisas. Nós temos um Deus poderoso dentro de nós. Amém. Só que a autoridade não é lá, é aqui. Se Deus não governa o meu coração, não governa a minha vida, como é que ele vai para lá? Só que o nosso problema é que os nossos olhos estão vendo aqui, olha, naturais. Mas quando nós contemplamos o Senhor e entramos na presença dele, aí a luz vem para dentro de nós. E o Senhor nos mostra o que eu preciso separar na minha vida. Éder, o que está fora desse quadro aí? O que você tem que tirar? O que é de cima e o que é de baixo? Irmão, tem muitos que ainda não têm esse discernimento. E nós precisamos aprender. E é urgente. Porque a iniquidade está só multiplicando. E se nós não soubermos fazer a separação do que é de Deus e do que é terreno, nós vamos embolar esse negócio todo. E a base, o fundamento, lá em Coríntios, Paulo, ele fala de novo sobre o fundamento. Eu não vou entrar por causa do tempo, mas tem lá 3... vamos lá, senão, né? É importante a Bíblia que é bom. E aí vocês aproveitam e abrem a Bíblia. 1 Coríntios. No capítulo 2 ele fala da dificuldade do homem natural de não compreender as coisas de Deus. É o capítulo 2, o versículo de número 14. É 1 Coríntios. Aí ele fala aí, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que a gente precisa pedir ao Senhor para nos levar na nossa comunhão com Ele, na nossa intimidade, no nosso viver, de sermos trabalhados pela presença dEle, a ponto de que nós venhamos a obter esse crescimento e
o Senhor possa nos iluminar a ponto de nós sabermos aquilo que é natural, discernirmos aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Porque no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos dá uma advertência muito forte. Capítulo 7 de Mateus. Achamos? Versículo de número 21 e 22. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Achamos? Amém. Nem tudo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais. Vocês me perdoem, mas vou ser um pouco ousado, tá? Tudo que nós fizermos, que não tem como base o que Deus estabeleceu, é iniquidade. Às vezes usando o nome do Senhor, proclamando o nome do Senhor. Mas se sair fora daqueles 3 fundamentos, da luz do Senhor, da direção dele, em nos separarmos aquilo que é divino, daquilo que é terreno, e se tirar a base, fundamento, que é Cristo, iniquidade. E naquele dia, nós vamos ter que prestar conta. Mas ao mesmo tempo que há essa advertência, para nós hoje, que estamos sendo iluminados pela palavra, e aí tem um princípio muito simples da gente determinar e conhecer. Qual é a obra de Deus? O Senhor Jesus falou que não veio para fazer a própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade de Deus, quando ele foi questionado sobre a obra, né? Qual é a obra de Deus? Os irmãos lembram? 1 Timóteo. Perdão, 2 Timóteo. Capítulo 2. Segunda. Versículo 3, 4. Não, perdão, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, perdão. Quer ver que é 1 Timóteo? Se você trocar de Bíblia é bom demais, tá? Falando aí. 1 Timóteo. É 1 Timóteo. Depois vocês me pegam depois da aula, não tem problema não. 1 Timóteo capítulo 2. Amém. Ó Senhor Jesus, achamos? Isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja e Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. então a obra de Deus é, primeiro, que todo homem seja, Salve. e o segundo, chegue ao Pleno conhecimento da verdade. a nossa responsabilidade. Por isso, a gente tem o que nós chamamos da vida da igreja. Senão não precisaria. Mas como a gente não consegue ser aperfeiçoado isolado, Deus nos colocou nesse jardim. Não é uma capela, não é uma fábrica, uma escola, mas é um jardim. Ó Senhor Jesus, para nós crescermos. E Efésios, capítulo 4, até baseado na experiência do Estevão, vê, 4, versículo, a partir do versículo 11, achamos? Oh, glória a Deus, meu Pai.
Ajuda aí, ué. Ô, João Vitor. Ué, você tá vacaiando? Tá ajudando? O que é? Ajuda aí, ué. Chicretinho que você tá mascando aí, tá vacaiando. Não cola na cadeira, não. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, vocês viram aqui? Evangelho da graça e do reino, tá vendo? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, essa é a esfera que Deus usa para nos aperfeiçoar. Lembrando aqui, ó, um irmão pode pegar tudo isso aqui, ó. Ele pode exercer a função de apóstolo, foi para uma cidade aí. Pode exercer a função de profeta. Lembrando, profeta é falar Deus, falar por Deus e falar Deus para dentro das pessoas. Ele pode desenvolver a função de evangelista, pregar o evangelho. Igual os meninos estão, né, pregando o evangelho. E nós fizemos também no velório da tia do Vitor Hugo, né? Pregamos o evangelho. Amém. Pastores, função do pastor, cuidar. Né? Mestre, ensinar. Ensinamento. Só que hoje é uma função, não é um título, não é uma posição. E aí como que isso então vai ser executado? Na minha vida, na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Olha, irmãos, hoje está sendo um dia marcado para nós, está sendo marcado. Essa é uma posição que nós estamos tomando diante de Deus, com base na palavra. Que nós somos esses executores. Amém. Deus já fez a obra de restauração em toda a terra para nos colocar dentro dessa esfera, não para a gente ser condenado, para nós vivermos na condenação, para nós vivermos iludidos. Pelo contrário. Para que isso aconteça então em nós, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. A única medida fácil para a gente perceber é o que eu estou fazendo, está edificando ou não? Aqui o versículo 15 mostra para nós quem nós temos que seguir. Qual a direção que nós temos? A quem devemos buscar? Quem é que produz essa esfera, essa essência dentro de nós? E é ele que tem esse poder de fazer esse crescimento ocorrer em nós. Então, como o Dinei mencionou, né? Todo o arranjo que Deus produziu para mudar a nossa vida, o nosso destino, e nos colocou hoje em Cristo. Hoje, verdadeiramente, nós estamos em Cristo. A gente estava até tendo comunhão hoje no Bucafé. Tem pessoas que às vezes são acometidas por depressão, e aí vai, né? Irmão, se nós nos envolvermos com a palavra, abrimos o nosso coração ao Senhor, demos a Ele a liberdade de nos iluminar, e que essa luz não se apague por nenhuma justificativa, nós tenhamos a simplicidade de abrir o nosso coração. Eu vou falar para os irmãos uma situação muito séria que aconteceu na história da humanidade, né? Do homem. Nós vamos chegar de uma maneira mais efetiva mais à frente
Mas só para a gente perceber um pouquinho e a gente considerar o que é isso na nossa vida. Os anjos caídos se relacionaram com as filhas dos homens. E aquela geração ficou maldita. Deus, ele declara isso, que aquela geração estava maldita, maligna. Os homens ficaram terríveis. E aí Deus falou, não vai ter que acabar com esse trem. Ficou pior que depravado. E aí Deus, então, fez um chamamento de uma pessoa chamada Noé, com sua família. Ele ficou praticamente 100 anos pregando o evangelho. Como? Construindo a arca. E é lógico, as pessoas perguntavam para ele, você está fazendo o que aí, filho? No gai do pau aí, lá na montanha? A água não chega aí não, ó. Areião aí, ó, não chega água aí não. E ele pregando o evangelho. Não, mas Deus, ele me mostrou uma visão e ele vai destruir, ele vai fazer um dilúvio e vai acabar com essa geração. 100 anos. É muita coisa, não? E aí passou aquele processo ali do dilúvio que nós sabemos muito bem. Só que quando passou o processo do dilúvio, a maldição tinha ficado para trás ou não? Tinha, não tinha? Trouxe só a família dele. Mas aí, quando acabou o dilúvio, Noé foi, terminou tudo praticamente tranquilo. Ele plantou lá as vinhas lá, né? A videira. E embriagou-se. E aconteceu um fato muito triste. Ele ficou nu. O que as vestes representam na Bíblia? Atos de justiça. Ele ficou exposto ali. E um dos filhos dele, Cã, foi lá e divulgou o negócio lá. Talvez a maioria que talvez seja até solteiro, mas vamos lá. Qual pai, qual mãe vocês acham que teria coragem de amaldiçoar o seu filho? Algum pai, alguma mãe tem coragem? Noé fez isso. Ele deveria ter aproveitado aquela luz ali, esvaziar, humilhar, e diante de Deus, lembrando, irmãos, não foi Deus que amaldiçoou Cã, não. Foi Noé. Ele podia ter aproveitado aquela luz e arrependido. Certamente a história poderia ter mudado um pouco, mas ele amaldiçoou. A autoridade estava com ele. Ele amaldiçoou. E a sequência disso foi o quê? A maldição que tinha ficado antes do dilúvio, pulou para depois do dilúvio. Mesmo com o tratamento da Torre de Babel, que depois a geração de Cã foi a que construiu a Torre de Babel, mesmo assim, a maldição já tinha vindo novamente. Então nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor, para que a luz do Senhor possa nos alcançar e nós percebermos qual a esfera que nós estamos vivendo. E por que isso é tão forte? Porque quando chega no outro chamamento que foi Abraão, o que Deus falou para Abraão? Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações dessa terra. Se tu uma. Agora, quem te amaldiçoar, deixa. É eu que vou pegar. Gênesis 12, versículo 1, 2 lá, tá? Então, quem te amaldiçoar, não preocupa não. Deixa para mim, que é eu que vou pegar. Mas você, a sua função é ser uma bênção. E é isso que Deus quer fazer de cada um de nós, irmãos. Através de cada um de nós, fazer a obra da edificação, pregação do evangelho da graça, evangelho do reino. Temos que lembrar disso. Lá no velório da tia do Vitor, nós usamos Romanos lá. A palavra está perto de nós, ó, na boca e no coração. Que palavra é essa? A palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessar Jesus como Senhor, o que acontece? É salvo. E o Espírito entrou aí para dentro, irmão, deixa Deus sapecar. Eu acho que não aconteceu nada. Esquenta não, deixa para Deus. Ele já entrou. Se a pessoa abriu o coração, ele entrou. Ela teve a chance de receber a salvação. E daí para frente, Deus vai fazer. Agora nós, quanto a nós, não podemos, de maneira nenhuma, impedir com que essa luz continue nos alcançando dia a dia, para que a vontade do Senhor seja feita mais e mais na nossa vida, no nosso viver. Jesus é o Senhor. Vamos ter comunhão, pequenos grupos? Ó Senhor Jesus.